estamos ao vivo novamente, voltamos de férias. O que mais é possível e como pode melhorar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o caminho do vilão, né? Eu estava ouvindo uma questão muito interessante sobre... A gente geralmente ouve essas coisas, né? De copo vazio, copo meio cheio, copo meio vazio. Será que realmente esses caminhos são viáveis da nossa realidade? Né? Muitas vezes eu ouço algumas críticas falando sobre pessimismo e tal, mas evidentemente que como terapeuta a gente vai olhar o ruim. É um fato, né? O bom, dificilmente alguém vai agendar uma sessão para falar que tá tudo bem. Raríssimo, eu não peguei ninguém ainda. Então, olhar para o negativo pode ter um desconforto se você tem essa questão, né? Para mim, nunca foi um tabu, um dia creio nisso. Sempre foi algo positivo, porque é dali que a gente extrai, a gente coloca a luz, né? Então a gente está na sombra e a gente coloca a luz. Então olhe para isso, o quanto você evita o negativo, a sombra, né? E na sombra que tem um substrato, um alimento que você gerará luz. Este é o verdadeiro caminho. Ainda que você tenha luz, e é bom se conectar a essa luz, é através da sombra que a gente vai edificando o nosso caminho. E não é algo negativo. A gente se habituou a chamar de negativo, mas é algo apenas distorcido. E ao longo do caminho a gente descobre e sente que isso, na verdade, é a mesma corrente, de uma forma equivocada. Mas para que isso seja apenas, apenas não, mas entendido de uma forma mais profunda, além de simples negativo e positivo, além dessa dualidade que vivemos, é preciso sentir, não é uma coisa teórica. Então é um trabalho que você vai fazendo interno e entender que talvez para aquela situação você está neste ponto. Então, às vezes eu tenho dificuldade de falar. Então, para esse ponto, eu ainda estou numa certa distorção. Não que necessariamente eu falarei como um exemplar apresentador, palestrante, etc., mas que eu posso sim usar esta potencialidade da minha fala, que quando eu evito falar, pode estar atrelada a uma sombra do silêncio, de deixar, de não se conectar ao outro. Então, veja na sua vida o quanto isso pode ser verdade. Lembrando sempre, né, como eu falo, não há necessariamente uma necessidade que você... Nossa, necessariamente uma necessidade. Desculpe aí o equívoco. Mas não há um porquê de você acatar tudo que eu falo. Aqui eu não tenho uma obrigação de estar com a verdade para você. Simplesmente eu causo esse desconforto para que você expanda o conceito. E aí, talvez você entenda um pouco melhor dentro do seu ser, dentro desse universo de possibilidades que é você, esse ser individual, que possa, de alguma forma, mudar, amplificar, acomodar, né? Eu sempre uso muito esse conceito, que é da pedagogia, que é um conceito que eu conhecia de uma forma intuitiva, e quando eu comecei a estudar, ele passou a ser classificado, nominado, né? Que é acomodação, né? Você acomoda o conceito. Então, lá de pequeno, às vezes eu achava que aquilo era muito para aquele momento. E não necessariamente eu não entendia, mas eu não questionava no momento. Às vezes eu via certas crianças ao redor como se elas tivessem uma pressa de, não, eu tenho que entender. E para mim já era claro que aquilo se acomodaria em algum momento, né? Então, é como se eu absorvesse aquilo, talvez eu não entendesse completamente, mas que daqui a um tempo estaria acomodado e então integrado no meu ser. É isso para a vida, né? Eu uso.
é uma ferramenta que eu aprendi ao longo da vida, ao longo de vivências, de situações, que me fez, de alguma forma, transcender algumas barreiras. Então, voltando para o nosso tema, que é essa questão de que, muitas vezes, quando a gente está trabalhando nas sombras, pode ser que a gente seja visto como um vilão, mas faz parte. Se a gente olha para as obras, para as questões, nem o herói nem o vilão estão no caminho ideal. A gente vai ter que buscar esse meio termo, onde muitas vezes a sombra ainda é necessária ser utilizada aqui nessa materialidade, mas que a gente já pode dar mais consciência, que a gente já pode andar um passo. Qual o passo que a gente pode andar? Que muitas vezes a vida vai nos pedir a sombra. E aí vai caber a cada um, dentro de um nível de consciência, utilizá-la ou não. E aí é muito importante estar atento, observar, ver se você já dá conta de abrir mão de estar certo, de vencer a situação. Eu não sei exatamente o que, mas quando a gente já pode abrir mão de um certo posicionamento em prol daquele coletivo, daquele meio, do outro, talvez a gente já não precise externar a sombra, mas a gente talvez já esteja num ponto que a gente só pensa aquilo, né? Só exagera no pensamento. Ainda que o pensamento crie, a gente já está num ponto mais avançado. E aí até que a gente não precise daquilo, né? Quando a gente já não se ofende com certas coisas, porque a gente já compreende melhor as situações, certo? Vamos fazer uma meditação rapidinho, né? Para a gente começar o nosso dia, a nossa segunda, né? Começando fevereiro, esse mês que tem o carnaval, tem muitas coisas, e que a gente já se prepara para o início do ano novo astrológico, né? O signo de Áries, o fogo. E começou também, acho que foi ontem, o ano do dragão. Todas essas energias simbólicas, ainda que você não acredite, elas têm uma influência, não dentro necessariamente, você não precisa crer que há, por exemplo, a posição dos astros falará como eu nasci em uma característica certa. Você não precisa acreditar nisso. O ponto é que, assim, é a vibração que isso emana. Tem quantas pessoas que acreditam nisso? Tem quantas pessoas que são cristãs? Tem quantas pessoas... Isso evoca uma energia e uma vibração pelo coletivo. É essa influência que você precisa, de alguma forma, se integrar e, se for necessário, aproveitar. Então, bora lá. Feche seus olhos. Para quem já treinou, já está se preparando para ir para o trabalho. Então vai dando consciência ao seu corpo, talvez você sinta um pouco de dores do treino, dores que você já tem, física, mentalmente, psicologicamente, dores emocionais, sabe? Talvez uma dor de uma solidão, uma dor de um desafio que está para acontecer, uma mudança na sua vida. Talvez dores da sua sombra, sabe? Quem sabe você ficou no meio do caminho e você identificou uma coisa negativa sua, uma coisa distorcida. Então eu sou assim, sou ruim, eu sou mau, eu sou cruel, eu sou egoísta. Quais os julgamentos que você teve sobre você? Quais os julgamentos os outros trouxeram diante de você? Ai, você é muito emocional. Não, você é muito racional. Você é frio. Quais vozes ecoam aí dentro? Deixe que saiam. Respire. Faça uma respiração consciente, inspirando e expirando pela boca. Vai soltando. Como seria descriar todo esse julgamento? Ainda que seja verdade. Ainda que seja verdade. Será que você precisa ficar parado sobre isso? Será que você precisa ficar parado sobre isso? Será que você pode aceitar que está neste instante desse jeito?
para que você possa soltar tudo isso. Quando? Então sinta o seu corpo. Talvez ele peça um pequeno movimento, talvez uma tensão, um desconforto. Vai verificando tudo isso. Então, se coloque, projete, imagine essa negatividade maior que você encontra no seu ser, na sua sombra. Veja como ela é, que tamanho, que cor, qual a vibração, qual a energia, qual a intensidade. Talvez seja um egoísmo, talvez seja uma frieza, talvez seja uma violência, só com as palavras, mas já é violento. Talvez seja um medo, sabe? Um encolhimento. Desforma isso o melhor que você puder. Talvez cheiros, texturas, talvez esteja alguém com você aí, talvez você esteja fora de um lugar, dentro de um lugar. Vá colocando isso aí. Como seria enxergar através disso? Enxergar a dor que tem aí dentro. Talvez algo que aconteceu, que você bloqueou, talvez algo que você jogou fora, talvez algo que ficou com um pacto de vingança, como se vocês fossem ver alguma coisa. Deixe que toda essa intensidade de energia vá sendo liberada. Então, libere isso, libere isso. Então, lá dentro, atrás da dor, tem uma pequena luz. Tem algo muito precioso ali. Um potencial adormecido. Uma qualidade sensacional. É muito lá dentro. É muito lá dentro. Talvez você não perceba isso ainda, você não consiga ver a forma, mas é um brilho tão intenso. Algo que se distorceu e fez essa capa, essa armadura, toda essa coisa em volta. Então olhe para isso. E é isso que a gente vai trabalhar durante a semana. Então vá retornando, abrindo os olhos. Estando aqui agora, respirando. Então, essa é a sua tarefa hoje. Onde está a luz dentro das suas sombras? Respirem, porque não é fácil. Será que tem luz na sombra? Vai pesquisando, vai se perguntando, vai se concentrando, vai olhando todas as suas reações à vida, às pessoas, às situações. Aonde está essa luz que você vai encontrar? Então, eu peço que você comente, compartilhe, se inscreva, ative notificações. Se você não me acompanha, me siga. Dá uma olhada nos outros vídeos. Nós demos uma parada pedagógica, mas já estamos retornando. Então comente, compartilhe, se inscreva, ative notificações. Um ótimo dia e até mais.